Agora foi. Beleza, pessoal, estamos gravando. Vamos falar hoje do Jardim Botânico, mas antes eu preciso terminar de falar o que a gente estava tratando da semana passada. Não sei se vocês lembram, falamos sobre as características semânticas dos sinais de pontuação, né? Como elementos que não são palavras, eles acabam trazendo sentido para o texto também. Falamos de vírgula, falamos dos pontos, falamos das exclamações, interrogações, mas ficou faltando falar também dos travessões, tá? A gente vai falar um pouquinho deles hoje e vamos terminar esse assunto para adentrar realmente ali o Jardim Botânico, tá, pessoal? Então eu trouxe aqui para vocês alguns trechos em que o travessão ele acaba exercendo algumas funções semânticas também, ó, travessão nesse trecho aqui. O que foi que nós temos um travessão, uma exclamação, né, e gritou, vibrando toda, descrevendo a ação da Ana. Reparem, né, vocês sabem que esse é o uso clássico do travessão, uso básico, ou seja, indicar uma fala de uma personagem, né? Esse é o uso básico e a gente tem aqui. E a exclamação aqui, nesse caso, cumpre seu papel básico também de indicar um sobressalto, de indicar literalmente uma exclamação, né? Um susto, uma exasperação. Agora, já aqui, reparem nesse trecho, gente. Ao mesmo tempo que imaginário, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Temos de novo um travessão aqui, mas não indicando fala, e sim indicando uma transição do sensorial, do abstrato, né, da Ana, para o sensorial concreto, que são as dálias, as volumosas, dálias e tulipas, né, são as flores, indicando a abundância do jardim. Então, o travessão aqui introduz um detalhamento, uma ampliação da cena, que é também uma função que o travessão pode exercer. Reparem aqui também nesse trecho, ó. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas, o abraço era macio colado. Como a repulsa que precedesse uma entrega, travessão, era fascinante. A mulher tinha nojo e era fascinante. Então aqui, ó, o travessão, ele acentua o paradoxo emocional da Ana, né, que ela tinha nojo e era fascinante. Então, a gente começa aqui a ter uma descrição e esse travessão quebra essa sequência, essa linearidade da descrição. Ele dá para a narrativa um ritmo de fluxo de pensamento, que a gente já viu que é clássico da Clarice, né? Como se o narrador tivesse, junto com a Ana, descobrindo o que ela sentia. Vem que é um narrador onisciente, mas que finge que não é, né? E, ao mesmo tempo, como se ele tivesse acesso e pudesse explicar tudo o que se passa na mente da personagem. Se vocês lembram que a gente falou desse conceito, o nome do conceito em si não cai na prova, mas se vocês ouvirem falar, vão saber que é isso, né? Tem a ver com essa questão da polifonia, da mistura de vozes, né? Vocês vão ouvir também como discurso indireto livre, né? Que é o narrador falando o que, na verdade, é o personagem está pensando, o que o personagem está sentindo, né? Então, reparem aqui, ó, correu com a rede até o elevador, sua alma batia-lhe no peito. O que sucedia? Ou então, ó, a sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? Então, reparem, nesses dois casos aqui, os travessões, eles vão, na verdade, marcar uma pausa. Eles têm um valor, um certo valor de ruptura, né? Bem parecido com o que fazem os dois pontos. Então, de modo que o narrador, mesmo onisciente, ele acaba destacando a intensidade emocional da Ana ou a estranheza da situação, né? Então, a gente tem o travessão indicando fala do personagem, o travessão indicando ruptura, o travessão indicando detalhamento da cena, tá? Então, basicamente, ele vai dar, além do sentido clássico dele, de marcar quem está enunciando, ele vai dizer também, ele vai trazer ênfase a determinadas cenas, tá? Então, os travessões aqui, eles simulam um acesso mais direto ao pensamento implícito da personagem.
há uma mistura de vozes, uma polifonia, como a gente acabou de falar. Então, os travessões eles têm um valor semântico de ênfase e de ruptura narrativa, introduzindo perguntas que são retóricas ou são reflexões que quebram a descrição objetiva da cena. O narrador não está em dúvida, né? Ele está, na verdade, usando uma técnica que está interrompendo a descrição para ele mostrar como ele está na cabeça da Ana. Então, por isso é a polifonia. É o narrador que está falando, mas, na verdade, trazendo uma inquietação, uma dúvida, que está no personagem. Tá? Então, o Travessão ele tem essa ênfase, tá? Nesse sentido. Deixa eu ver aqui, alguém falou no chat. Espera aí, deixa eu acessar. A Melissa acho difícil de identificar nas questões. Vou fazer mais questão, então, Melissa, de travessão. O que você acha difícil de identificar a função, né? Pelo que eu Não, não. entendi. Não? Não, tava falando do discurso indireto. Ah, tá. A mistura com o narrador. Eu acho muito. É que é muito bem fundido, né? É. Nesse, nesse caso, você pode identificar por algumas marcas. Quando, no conto específico, o narrador ele está fundindo a voz dele com a Ana, quando ele coloca alguns modalizadores, ou seja, algumas marcas que são marcas de posicionamento. Ele fala assim, a Ana parecia de tal forma, ou Ana fazia tal coisa inutilmente. Então, essas marcas Hum. adverbiais de modo ou esses Uhum. modalizadores, assim, geralmente verbos de ligação, Sim. parecia, era, estava, são modalizadores, indicam o posicionamento dele. Então nós temos esses e temos também as perguntas. Você vê que o narrador, nesse conto, ele fica fazendo pergunta. Mas ele não está em dúvida de nada, ele já sabe as coisas. Uhum. Ele só faz essas perguntas como técnica narrativa mesmo para a gente ver o que está na cabeça da Ana. Sim. Então, o Mas é, discurso mas pode é como se fosse a opinião dele? é como se fosse uma mistura. Você vai ver que é, quando ele diz assim, Ana buscava se localizar no jardim inutilmente. Ele está Sim. descrevendo a situação como se fosse verdade, mas Uhum. ao mesmo tempo ele está avaliando o que está acontecendo, né? Ana está fazendo aquilo inutilmente, mas é ele que está dizendo para a gente inutilmente, ou seja, uma avaliação dele sobre o que ela está fazendo, Uhum. ao mesmo tempo que é uma característica do que ela está fazendo. Então a gente tem essa mistura de vozes aí, né? Aquele trecho do teria esquecido que existiam cegos, ele também se posiciona de certa forma, né? Sim, com certeza. Ele mistura justamente essa impressão. Não é uma dúvida, ele sabe Sim. que ela não esqueceu, mas é uma forma do narrador contar a história avaliando a situação, nesse caso, mostrando uma admiração, que quem está sentindo, na verdade, é Ana, surpresa com todos aqueles sentimentos com os quais ela tem que lidar. Sim. Entendeu? Então, advérbios de modo, perguntas e verbos de ligação, se parecia, né? Uhum. Principalmente, são os modos como o discurso indireto livre aparece aqui nesse conto, tá? Se você acabar se deparando com um deles, já fica atenta que é isso, tá Tá bom? bem. Obrigada. De nada. Vamos voltar aqui. Tá, então aqui, né, falei valor de ênfase e de ruptura. Reparem que sempre é o contexto, né, gente? Como eu falei na aula passada, a pontuação ela tem um sentido, mas esse sentido só se realiza no contexto. Então, vou sempre estar fazendo uma ruptura do que já está sendo descrito, ou vou estar sempre confirmando com ênfase aquilo que está sendo descrito, tá? É assim que vai funcionar, que vão funcionar os sinais de pontuação. Então, reparem, ó, a estrutura com travessão, nesse caso aqui, imita o fluxo da mente de Ana, como se o narrador captasse esses sobressaltos. Então, a ruptura, o sobressalto, não é só no texto que está acontecendo, não é só na descrição. É um reflexo do que está acontecendo com a Ana.
Eu preciso que vocês entendam isso, que é uma característica não só desse conto, é uma característica da escrita de Clarice. Ela vai refletir nas palavras o que a mente da personagem tá passando. Entendeu? Essa que é a graça de Clarice. Por isso que muitas vezes a gente não entende de primeira, porque a nossa mente é meio caótica mesmo, né? Então, repara, eu coloco um travessão ali, mas o travessão acaba expressando o que está na cabeça da personagem, né? Nesse caso aqui é um fluxo que uma hora está linear, outra hora é interrompido por outro pensamento, por uma dúvida, né? Então, é isso que acontece, né? Então, nesse caso, as perguntas estão ali não são dirigidas a um personagem, nem para gente. Elas funcionam como se o narrador estivesse ecoando o pensamento de Ana. Então, o valor semântico aqui é de ênfase, tá, pessoal? Tá, isso aqui a gente já viu, né? Interrogações, o que faltava mesmo era o travessão. Pessoal, tranquilo essa questão dos sinais? Isso aqui não é tão tranquilo, né? Mas, assim, conseguiram acompanhar para depois revisarem e fazer questões? Sim, deem um joinha aí se for o caso, se não, beleza. Tá? Se tiverem dúvidas ao longo disso, porque foi um pouco corrido, a gente volta, tá? Não tem problema. A gente volta, a gente conversa no grupo, tá? Eu tô ali para ajudar vocês. Não fiquem com vergonha de falarem, de serem chatos ou qualquer coisa do tipo. Vamos falar então agora dessa questão do jardim botânico. Olha só, vocês vão ver que esses slides eles acabam, eles têm bastante coisa. Por quê? Porque eu preferi fazer assim, antes da gente entrar no assunto propriamente dito. A gente já conversou em outro momento de que esse trecho ele é esquisito, né? Eu não lembro quem falou que parecia que estava maluca. Alguém me falou que parecia que estava maluca quando leu essa parte do texto. E realmente é uma parte que você acaba tendo que reler, você tem que parar, você tem que ir com profundidade. Então, não se assustem, tá? Tem muita coisa escrita aqui, porque é para ficar de material para vocês também, porque eu sei que quando a gente sai daqui, com as demandas da vida, um monte de coisa que vocês têm que fazer, tem gente que ainda está no colégio, está no terceiro ano, está em época de prova, vocês vão ter que voltar nisso aqui em algum momento, tá? Então, por isso que está tudo escrito aí para que sirva de material de consulta também, beleza? Mas qualquer momento que vocês não entenderem, ou não estiverem acompanhando, acharem que está muito caótico, podem me interromper. Mas, mãos à obra, então, vamos lá. Ó. O trecho que marca o início da, da cena do Jardim Botânico, né? Vamos fazer uma rápida digressão, né? A gente está falando aqui do Conto Amor, estamos falando de Ana, que é a personagem principal, que leva uma vida como dona de casa exemplar, mãe exemplar, está levando a vida completamente no automático, tá? Está representando todos os papéis sociais aí que já se esperavam dela como mulher, e aí, ó, daí a crítica que o texto traz, né, dos papéis que se esperam da mulher. Vamos lembrar que a UERJ, o intuito da UERJ com a leitura é sempre relacionar com sociedade. Então temos essa personagem que ninguém impôs isso a ela realmente fez uma escolha, mas uma escolha meio que sem pensar, né? Ela temos a metáfora das sementes, né? Que ela planta as sementes que tinha na mão. Então as escolhas que foram se apresentando para ela foi pegando e até se assusta com como ela se acostumou rápido com isso. Então não foi nada imposto, né? Ela realmente se acostumou a essa rotina. Então essa mulher chega a certa hora da tarde, começa a ter uma crise com certos pensamentos, ela sai na rua para evitar essa crise, vai comprar uns ovos, vê um cego mascando chiclete e tem uma epifania. E começa a estranhar tudo que é familiar ao redor dela. Vai ter aí um fluxo de pensamentos. Deixa os ovos caírem, meleca tudo, dá um grito, o bonde para, ela sai correndo e vai parar no jardim botânico. É nessa parte que a gente está agora, tá?
E esse trecho começa assim, né? Ó, era uma rua comprida, com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobria continuava a pulsar. E um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. A gente vai analisar esse trecho assim, ó. Algumas partes vão ser de interpretação e outras eu vou chamar a atenção para como a Clarice utiliza recursos da língua para causar efeitos de sentido e efeitos estilísticos, tá? Então, geralmente esses quadrados roxinhos aqui, esses retângulos roxinhos vão estar falando da interpretação de alguma figura, enfim, vocês vão entender. Então, reparem, né? Era uma rua comprida com muros altos, amarelos. Então, a descrição da rua, e eu vou falar, pô, tá falando da descrição da rua? Sim. Gente, em contos, em bons contos, o cenário também contribui para a narrativa, tá? Não se esqueçam disso. Então, a descrição da rua sugere um ambiente desconhecido, opressivo, refletindo o estado emocional de Ana após sua experiência no bonde. Então, reparem, né? O cenário, a pontuação, os questionamentos do narrador. Para que serve tudo isso? Isso é a maneira como a Clarice escreve para que a gente tenha acesso à mente da personagem, tá, gente? Esse é o grande X da questão aqui na escrita da Clarice. E reparem como a adjetivação, né, ó, comprida, altos, amarelos, a adjetivação contribui para a construção de um cenário que é espelho da sensação de desorientação da personagem. Então, o que eu acabei de falar, a escrita reflete o estado de espírito da personagem, especialmente nessa parte do Jardim Botânico. Entendam, o Jardim Botânico é uma espécie de metáfora para para Ana tendo contato com a psique dela, com a mente dela, com aquelas ideias que ela sempre reprimia na hora perigosa da tarde, tá? Jardim Botânico é esse contato que ela vai ter com essas ideias após a epifania. Reparem também que a cor amarela remete à metáfora dos ovos quebrados. Né? Temos aí esse diálogo. Né? O que, que são os ovos quebrados? O que, que são os ovos? É justamente essa vida frágil que ela levava de fazer as coisas no automático. Né? Então, ao adentrar o Jardim Botânico, Ana adentra também sua própria mente, passando a ter contato com essas sensações que evitava na hora perigosa. Né? Reparem só, seu coração batia de medo, ela procurava inutilmente reconhecer os arredores. Então, repara aqui, ó, o que eu estava falando da questão do inutilmente, né? Ó, nós temos aqui um narrador meio que avaliando a ação da Ana. E, ao mesmo tempo, temos a ação da Ana realmente sendo inútil, né? Que ela, naquele momento, está perdida. Então, temos de novo ali uma sobreposição de vozes, tá? Vamos lá. Reconhecer os arredores enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar. Como assim a vida que descobrira? Essa vida que ela descobrira, né, remete à epifania após o encontro com o cego. Esse olhar novo, né, que é causado pelo efeito, lembra, gente? Estranhamento, tá? Que a gente falou lá na primeira aula. Então, essa é a vida que ela descobrira. Então, continuava a pulsar. E aqui, ó, mais uma anotação que eu coloquei de língua, por isso que está no retângulo verde. Ó. Repare como o pretérito imperfeito, né, continuava, procurava, rodeava. Então, repare como esse tempo verbal ele enfatiza a duração, a continuidade das sensações do pensamento, enfatizando também a intensidade do momento. Então, é uma ação contínua ali, é uma cena que está contínua. E reparem também nesse foco narrativo. O conto, como vocês sabem, é um texto narrativo, né? Mas aqui nós temos um tom de descrição. A gente tem o início da rua, tem o estado mental da Ana, como está o coração dela, o que ela estava fazendo, como ela estava se sentindo, como estava o vento. Né? Então,
estejam sensíveis a esse tipo de questão também, tá? De como a história está sendo contada, que de alguma forma isso pode aparecer, tá? Que esse trecho é um trecho em que a descrição serve à narração, beleza? E a gente tem também o pretérito mais que perfeito aqui, tá vendo? Ó, descobrira. Lembra o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Mas como assim o passado do passado? É porque o conto todo já é contado no passado, reparem, né? Continuava, rodeava. O conto todo já tá no passado. O presente do conto já é um passado, né? Já está no pretérito. Lembra que pretérito é passado, tá, gente? Então, para eu falar de uma ação anterior a que o narrador está descrevendo agora, e essa descrição é no passado, eu tenho que usar o pretérito mais que perfeito, né? Descobrira, fizera. Então, por isso que o texto vai estar cheio de pretérito mais que perfeito, porque o presente do conto, ele já é todo no passado, né? Por isso ele é o termo adequado, tá? E reparem também nessa questão aqui. Ué, não botei não? Ah, porque tá muito zoom. Pera. Esse lhe, ó, um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. O que que é esse lhe, gente? Esse lhe, ele pode ser substituído sem prejuízo de sentido por seu, né? Rodeava o rosto dela, o seu rosto, né? Então, estejam atentos a essas questões também de substituição, tá bom? Tá. Então, vamos aqui para a primeira questão. Ó, seu coração, pô, já, acho que eu já até revelei aqui. Não sei se apareceu. Ó, seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores. A relação entre o coração bater e a expressão de medo revela uma relação de quê, gente? Modo, assunto, consequência ou causa? Vamos lá, bem rapidinho. O que vocês acham? Não? Ninguém? Acharam difícil? O pessoal está na dúvida. Letra A, letra D. O pessoal está entre a letra A e a letra D. Eu achei interessante trazer essa questão, porque ela. Ah, gente, como é que coloca aqui para ajustar isso aqui a tela? Peraí. Ah, sim, acho que agora foi. Então, gente, o gabarito, tá? É causa, beleza? Fiquem atentos a esse tipo de, de estrutura, porque ela aparece em outro momento no texto também, se eu não me engano, na expressão sorrir de, acho que é sorrir de fome. Mas essa construção, batia de medo, né, o coração batia de medo, estabelece uma relação de causa. O medo é o fator que desencadeia a aceleração do coração. A preposição de aqui funciona como esse marcador de causa, tá? E ela é padrão em estruturas desse tipo, ó, tremer de frio, chorar de alegria, tá? Coração bater de medo, a relação é de causa. Para indicar modo, o texto usaria advérbios, ou seja, tipo, batia freneticamente, e não pelo motivo do medo, mas sim a maneira como ele batia. Ou locuções adverbiais, batia com força, ou, enfim, coisas do tipo. A expressão de medo não descreve como o coração batia, mas descreve por quê, tá? E as outras, enfim, não vou nem falar que vocês não tiveram dúvida. Mas está claro?
esse gabarito? Tá de boa? Agora vocês conseguiram entender? Quem achou aí que era a letra A? Não errem essa não, gente, porque isso é bem cara de UERJ perguntar isso aí, tá? Podemos prosseguir? Tá de boa? Marque um joinha aí se eu puder. Eu tô minimizado aqui o chat. Beleza. Então, bora. Questão 2, gente, sobre o mesmo trecho, um pouquinho além, ó. Seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar, e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. No trecho grifado, a figura de linguagem presente é a metáfora, personificação, metonímia ou anáfora. Estou maltratando vocês hoje, gente. Tá difícil isso aí? Figura de linguagem, gente. Vambora. Pode errar aqui, só não pode errar lá. Quero respostas, nem que sejam chutes. Alguém se habilita? A gente tá mandando no chat, William. Ah, chegou para mim só agora. Ah, tá. Valeu. Vou colocar aqui. Então, resposta letra B, né? Personificação. Porque o vento ele ganha esses traços humanos aí ao ser descrito como misterioso, que caracteriza a prosopopeia, né? Que é o nome chique aí para personificação. Mas não se preocupem, porque no edital tá personificação mesmo. Vamos para a próxima. Questão 3, né? Sobre o mesmo trecho, mas acho que essa daqui eu já acabei dando gabarito. Seu coração batia de medo, ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar, e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. A palavra destacada, né, o lhe, é um pronome. Considerando o contexto, tal pronome faz referência a Ana, narrador, jardim ou vento. O Carol acha que é D, mais alguém? A, até a Carol agora acha que é A. Vou voltar aqui para a telinha. Então, gabarito é letra A, tá? A Ana. Então, a frase pode ser substituída sem prejuízo de sentido por rodeava seu rosto, o rosto dela, o rosto de Ana. Então, por mais que esteja atrelado ao verbo rodeava, né, cujo sujeito é o vento, o lhe está direcionado aí justamente a Ana, tá? O rosto de Ana. Beleza, pessoal. Então, vamos continuar aqui ao trecho do jardim. Olha só. Ficou parada, olhando o muro. Enfim, pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico, tá, gente? Sebe, não sei se todo mundo sabe, é uma cerca
de plantas ou de arbustos, né, em ramos secos, para proteger vinhas, quintais, etc. Não é uma espécie de cerca viva, né, que a gente chama às vezes. Então, reparem, né, a entrada da Ana no Jardim Botânico simboliza uma transição para um espaço de introspecção e de confronto com o mundo interior. Né? Lembra que eu falei que o Jardim Botânico é uma das metáforas para o mundo interior, para a mente da Ana, para os sentimentos que ela reprime na hora perigosa. Mas vejam também que essa entrada não é abrupta, ou seja, não é imediata, ou abrupta, né, para quem é mais das antigas aí gosta de falar assim. Mas ela não é imediata, ela é gradual, tá? E por mais que isso é uma figura de linguagem também, chama gradação. Ela não está no edital. No entanto, embora ela não esteja no edital, eu acho importante vocês perceberem essa questão aqui de como a cena vai evoluindo gradativamente, porque o nome da figura de linguagem pode não ser cobrado, mas o efeito dela pode ser, tá? Isso acaba acontecendo. Então, vejam que primeiro a Ana para, depois ela se localiza, depois ela anda e, por fim, ela entra, né? Ela atravessa os portões. Ela fica parada, ela se localiza, anda um pouco mais, depois atravessa. Então, essas orações, reparem como são orações curtas e temos aqui o ponto final, né, que vão reforçar essa gradação, como se cada passo que ela dá no jardim fosse também cada passo que ela dá para dentro da sua mente, para dentro da sua consciência, né? Reparem também nessa leitura possível aqui dessa cena. Não sei se vocês lembram que a gente já falou de polissemia, que é uma palavra poder assumir diferentes significados, né? O conceito em si não é unânime entre os autores, mas vocês podem considerar aqui como isso, uma palavra poder assumir diferentes significados, né? Então, vejam como esse localizar-se, né? Enfim, pôde localizar-se. Embora signifique literalmente que Ana percebeu o lugar onde ela estava, o lugar físico, estou no jardim botânico, pode ser lido também como um prenúncio, né, um aviso, uma antecipação de que ela vai perceber onde está em sua própria vida, em sua própria mente, né? Então, ela entra no jardim botânico para se localizar mentalmente também. Ela irá retomar alguma consciência de si mesma, de sua posição no mundo, de sua identidade, tá? Então, fiquem atentos a como a Clarice vai criando aí esse ambiente que vai levar até o final da cena. Vejam o próximo trecho. Ó. Andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. Vejam só, mais temos aqui um advérbio de modo, né? Andava pesadamente. Vejam que esse caminhar pesado, na verdade, não é do pé da Ana, enfim, do passo que ela está dando, mas é o peso emocional que ela carrega, que é um contraste com a expectativa de um ambiente natural. Geralmente a gente espera, né, de um jardim, que é tido como tranquilo, mas que ficou faltando aqui, mas que claramente acaba não sendo, né? Acaba se revelando como aterrorizante, como um assustador. Vejam esse trecho aqui, ó. Não havia ninguém no jardim. O trecho não está simplesmente dando uma informação descritiva. Lembrem-se que no conto, tudo vai significar alguma coisa, tudo vai contribuir para mostrar o estado emocional da Ana. Então aqui nós temos uma ênfase no encontro da Ana com ela mesma, né? Não tinha ninguém no jardim, era como se tivesse só ela mesma. Gente, eu não sei o que aconteceu se eu salvei uma versão errada aqui do slide, mas quando eu for mandar para vocês eu vejo aqui o que houve com essa versão. Mas o que eu queria dizer é que vamos ver como o cenário atua para justamente mostrar o estado emocional da Ana, né? Para como ele contribui para isso. E aí, ó, vamos ver novamente como termos adverbiais, né, o pesadamente, são ricos em produzir sentido.
Ora misturam impressões do narrador, né? Lembra que ela caminhava inutilmente, agora ela anda pesadamente. Ora misturam modos da ação com aspectos sentimentais de Ana, que foi o que aconteceu aqui, né? Então estejam atentos aí a termos adverbiais, tá? Agora vamos a leituras possíveis, né? A interpretação de texto. Só para a gente entender mesmo como esse cenário do Jardim Botânico, tá? Sempre quando vocês verem leitura possível, é para vocês terem uma visão global do conto, não é que necessariamente vai cair uma questão que vai dizer exatamente o que está aqui, não é isso, é para a gente ter uma leitura global do cenário, do conto. Então vejam, ó, depositar os embrulhos na terra é como se fosse uma espécie de sepultamento, né, daquelas emoções reprimidas. E os embrulhos podem ser lidos como uma metonímia desse ato de reprimir, né, dos pensamentos. O que é uma metonímia? Uma substituição. Estão representando a coisa, né, o pensamento reprimido ali, aquele pensamento que ela sempre reprimia na hora perigosa. E aqui, ó, o trecho termina com "e ali ficou muito tempo". Então, reparem como esse trecho do "ali ficou muito tempo" complementa essa interpretação assim do que a gente pode fazer uma leitura possível, tá? Do sepultamento, como se Ana tivesse ali enlutada, ou seja, de luto pelo modo de viver, né, antigo dela, um modo de viver automático que está deixando para trás. Então aqui a gente tem mais um momento ali de uma mini ruptura, beleza? Vejam só o próximo trecho. A vastidão parecia acalmá-la. O silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. Vejam só. Nós temos aqui, né, a Ana entrando num estado de introspecção mais profunda ainda. Repara como tudo acontece gradativamente, desconectando-se do mundo exterior para explorar seu mundo interior, né? Ela adormecia dentro de si, é uma introspecção profunda, não só profunda, como metafórica, né? Ela está dormindo dentro de si mesma, é uma expressão simbólica, é como se ela estivesse dormindo dentro de si, né, que sugere um mergulho na própria consciência, reforçando esse sentido que já está aqui na frase toda, sentido de autoanálise, tá? Vejam também a personificação aqui, ó, do silêncio, ó, o silêncio regulava a sua respiração. E o que essa personificação faz? Ela enfatiza a influência do ambiente no estado emocional da Ana. Lembra que eu estou falando aqui que a Clarice ela faz isso, ela usa recursos da língua, pontuação, ela usa perguntas do narrador, ela usa ambientes para a gente simplesmente entender como está a cabeça do personagem. É isso que está acontecendo aqui. Tá? Essas descrições do jardim são, na verdade, representativas do estado da Ana, beleza? O que a gente tem para falar do foco narrativo? Ó? O narrador não afirma categoricamente que a vastidão acalma a Ana. Ele escolhe apresentar os fatos sob uma ótica subjetiva. Ele não fala a vastidão a acalma, ele diz a vastidão parecia acalmá-la, ou seja, era o que a gente estava falando há alguns minutos atrás. Ele modaliza o discurso, aproximando-se da percepção da personagem sem deixar de ser um narrador em terceira pessoa, né? O narrador aqui apresenta os acontecimentos do ponto de vista da personagem, permitindo que o leitor acesse suas sensações, sem que a Ana precise falar diretamente. Então, a Ana não está falando diretamente, como a vastidão a acalma. É o narrador que está falando para a gente, fingindo que está dizendo que só parece, mas, na verdade, ele sabe. Né? Então, por isso é um discurso indireto, porque não é a Ana que está falando diretamente, é o narrador que está trazendo as sensações por ela. Tá? Então, esse verbo aqui vai funcionar como um modalizador, ou seja, modalizar é isso, é dar um tom, uma atitude, um ponto de vista ao que se diz. Né? É quando quem fala ou escreve marca sua posição diante do que está dito. E a nomenclatura, ou seja, modalizador, modalizar, modalização, ela não cai na prova. O que vai cair na prova é justamente o efeito desse foco narrativo, tá? Qual é o efeito? Aproximar a percepção da personagem sem deixar de ser um narrador em terceira pessoa, tá? É misturar essas vozes, beleza? Temos aí mais uma questão, olha só, o trecho. É o trecho que a gente vai analisar a seguir, ó. De longe via a Aleia
onde a tarde era clara e redonda, mas a penumbra dos ramos cobriu o atalho. No trecho grifado, uma das figuras de linguagem presentes é... na verdade, é no trecho todo, tá? Aliteração, metonímia, hipérbole ou antítese. O pessoal tá na aliteração, deixa eu ver aqui. Pessoal, gabarito, eu coloquei letra D, porque é a oposição entre a tarde clara e a penumbra da sombra dos ramos, tá? Não sei se era o caso de eu ter grifado aqui, né, da penumbra tarde clara e penumbra dos ramos. Por que vocês colocaram letra A? Por causa da repetição dos R's? Tarde clara, redonda, ramos. O que rolou? Não entendi esse trecho direito. Tá, mas você consegue ver aqui, clara e penumbra. Penumbra é um sinônimo para sombra, tá, gente? Uma sombrinha mais leve, tá bom? Agora eu queria saber por que vocês erraram aqui. Foi porque não viram esse penumbra? Será? Ah, tá, era da questão anterior. Ué, gente, o que rolou aqui? Tá, acabei entregando o gabarito. Não entendeu ele no contexto do jardim. Tá, a gente vai passar para esse trecho agora, Melissa. Vamos ver se te ajuda. Ah, gente, desculpa, acabei então colocando o carro na frente dos bois. Mas, enfim, é a antítese. Então, ó, esse é o próximo trecho. Ó. De longe via a aléia, onde a tarde era clara e redonda, mas a penumbra dos ramos cobria o atalho. Então, temos essa antítese entre a clareza da aléia, né? A aléia é uma ruazinha com arbustos nas laterais, tá? Igual uma alameda, não sei se vocês já ouviram essa palavra. Então, tem a antítese entre a tarde clara, aliás, desculpa, a aléia clara e a penumbra do atalho, né? Do caminho. Então, ela está no jardim, percebeu que está lá, de longe ela vê a tarde, mas ela vê que para chegar a essa tarde clara, ela vai ter que passar por um caminho sombrio, né? Então reparem que essa figura, que essa antítese colocada na cena, reforça a sensação interna da personagem, que vai passar por uma luta interna ao processar aqueles sentimentos reprimidos, que é a imagem da penumbra dos ramos, para então, no final, compreendê-los e absorvê-los, que é essa tarde clara e redonda que ela vê ao longe, tá? Ela ainda está longe lá, mas ao final, é a síntese desses sentimentos, beleza? E aqui essa imagem da redondeza da tarde, né, a tarde redonda, é uma imagem poética, é uma atribuição de forma física, né, a uma coisa abstrata, que é a tarde. Então, esse trecho da tarde clara, ele pode ser lido como metafórico, tá, gente? Por quê? A tarde não tem forma física. Então, é como se ela como se fosse redonda, né? Então, por que como se fosse redonda? Redonda nesse sentido de harmonia, de completa, tá? Então, ela está sendo apresentada como algo redondo para sugerir essa sensação, que é a sensação que está lá no final, está longe, beleza? Mas que a Ana ainda não alcançou, ela vai ter que passar aí por essa penumbra. Mais questões de língua aqui, ó. O mais, iniciando o período aqui, funciona como ênfase do sentido de contraste entre os períodos. Então, nós temos a antítese, marcando o contraste, e ainda temos esse mais, marcando aí o contraste entre os dois períodos.
E uma outra observação que eu fiz foi o uso do onde aqui como referenciador, como recurso coesivo. Ele funciona aqui como referente, por quê? Porque refere-se ao local físico, tá? Que é a leia, o caminho. Tá bom, gente? Achei interessante trazer essa informação para vocês aí, uma informação coesiva, né? De que o onde, talvez vocês possam aproveitar para a redação também, que o onde é importante lembrar, né? Em norma curta para lugar físico, beleza? Melissa, ficou mais claro aí essa partezinha Sim. da. Tá, beleza, então. Então vamos prosseguir, né? Viu o caminho e tal. E aí, ó, ela começa a ver. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiros de árvores, pequenas surpresas entre os cipós. Então, ela viu o caminho e agora ela está ouvindo coisas, cheirando coisas, tá? E percebendo essas surpresas entre os cipós, que a gente não sabe o que são. Isso é uma figura de linguagem também, tá? Que não está no edital, vou citar aqui o nome só para vocês saberem que existe, que é a sinestesia, né? Você tem várias sensações misturando aí os sentidos, né? Ela viu o caminho, ela ouviu ruídos e cheirou árvores. Então é uma sinestesia, mistura de sentidos. Mas o que isso representa, né? Sempre lembrando, descrições aqui vão funcionar para a gente entender melhor o que está na cabeça da Ana. Então, Ana começa a perceber os detalhes do ambiente natural, indicando uma abertura para novas sensações e experiências. E aí reparem também essa enumeração sensorial, né? Ruído sereno, cheiro de árvores, criando uma atmosfera rica e envolvente, e que reflete como ela está ali sensível, está captando tudo, esse contato com o jardim, que na verdade é a mente dela, né? Ela está se conhecendo, está se analisando. E aí, gente, mais uma figura de linguagem aqui, que assim, o nome dela não está no edital, mas o efeito de sentido é muito verossímil de cair, assim, pode cair. Tá? Então, reparem no efeito de sentido do uso de apenas vírgulas na enumeração, sem ter a conjunção e no último elemento, né? Ó, ruídos serenos, cheiros de árvores, o certo seria e pequenas surpresas entre os cipós, né? Num texto formal, não literário. Mas aqui ela omite esse e. O que isso traz de efeito para a gente? Traz esse efeito de que a frase avança rapidamente, como se cada elemento da cena surgisse isoladamente, num fluxo de percepções quase instantâneo. Então, essa falta do e ajuda a gente a perceber como os pensamentos vão surgindo um após o outro, tá? Como se o narrador fosse contando a história para a gente ao mesmo tempo em que a Ana está pensando, beleza? Então, sempre pensem nisso, tá, gente? Em como a pontuação, como o cenário, como ah, as figuras de linguagem fazem com que nós possamos entender melhor a cabeça da Ana, tá? O que está se passando. Não que você vai entender exatamente, você vai organizar a cabeça dela, não, mas você precisa pelo menos entender o que se está passando ali, o que ela está sentindo. Mesmo que o que se está passando, o que ela esteja sentindo, seja o caos, tá? Entendam isso. Muitas vezes a gente, pô, não estou entendendo, tá aqui, não faz sentido. Isso representa como a Ana está se sentindo, como ela está sendo bombardeada de sensações e ela mesma não está conseguindo se organizar, tá? Não é que vocês, sou burro, não estou entendendo. Não, não é nada disso, tá? É porque a descrição representa aqui a sensação, tá? E só por curiosidade, o nome dessa figura, acho que eu já cheguei a falar em outra aula, mas se chama assíndeto, tá? Quando nós omitimos aí essa conjunção, beleza? Questão 5, gente. Todo jardim triturado pelos instantes, jamais apressados da tarde, que é o trecho que a gente vai analisar o próximo, tá? De onde vinha um meio sonho pelo qual estava rodeada, como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. No trecho grifado, a figura de linguagem predominante é a aliteração, hipérbole, metonímia ou assonância.
Ó, tem gente apostando aí. Letra B. Ainda mais. Ana, eu tô vendo sua pergunta aqui agora. Era de qual questão? Daquela da antítese? Deixa eu ver. Da antítese, é para ser rápida mesmo, a associação, tá? Se você vir termos contrários, tipo claro, escuro, silêncio e estrondo, já é para você pensar em antítese sim, tá? Se essas ideias forem conciliáveis. Agora, se a ideia for impossível, a gente vai ver aqui um outro caso, vai ser o paradoxo, tá? Então, antítese se você souber que penumbra é sombra, fica mais fácil. Por isso que eu quis colocar essa questão. Que talvez não fosse tão óbvio por causa disso, tá? Mas assim que você perceber oposições, é para marcar antítese, sim. A dúvida, quando tiver oposições, é se é antítese ou paradoxo, tá, gente? Vamos lá, então. A correta letra B. Aí, Catarina, esculachou. A expressão tudo era estranho apresenta um exagero intencional para intensificar a percepção de desproporção e estranhamento, caracterizando hipérbole, né? Tudo era estranho, pô, tudo. Vamos lá, né? Então, é isso, questão 5. Vamos analisar esse trecho aqui também, gente. Olha só. Todo o jardim, triturado pelos instantes jamais apressados da tarde. De onde vinha o meio, desculpa, de onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Então vejam só, gente, essa primeira frase. Todo o jardim triturado. O jardim não está sendo fisicamente esmagado, como vocês já sabem, né? Mas ele está sendo metaforicamente aí, triturado. Essa imagem da trituração expressa a pressa do tempo que a Ana está sentindo, o impacto emocional e sensorial desse avanço da tarde, desse dia passando, né? Não só sobre o espaço, como também sobre ela. Então, tudo tem a ver com as sensações da Ana, né? É ela que está apressada, andando pelo jardim, né? Então, à medida que o tempo passa, a harmonia inicial começa a se desfazer. Então, ela chegou no jardim, parou, entrou, tudo gradualmente. Agora, as ações elas já são mais imediatas, né? Mais abruptas. O dia está passando, o jardim está triturado, os instantes estão apressados. E reparem que essa questão dos instantes apressados é uma personificação, né? Os instantes estão ganhando aí um comportamento humano, que é esse comportamento de ficar apressado, como se o tempo agisse e tivesse vontade própria, tá? De onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada, né? De novo, gente, uma questão de foco narrativo. Viram pergunta aqui no conto? Já pensem nessa coisa do foco narrativo e na polifonia, nessa mistura de vozes. Por mais que a pergunta seja enunciada pelo narrador, ela é, na verdade, um questionamento da Ana, através do narrador. Em outras palavras, o narrador cede a sua voz momentaneamente à personagem, fazendo com que pensamentos e estados emocionais dela invadam a narração, tá? Então, é o pensamento dela, e ao mesmo tempo é uma descrição da atmosfera que está rolando ali. É uma atmosfera de sonho, tá? Uma atmosfera, a palavra para isso, não sei se vocês conhecem esse adjetivo, a gente vai usar a partir desse trecho, chama onírica, tá? É uma atmosfera onírica, beleza? Atmosfera de sonho. E vejam mais uma figura de linguagem, como por um zunido de abelhas e aves, né? Temos aqui uma comparação. Tem um nome mais chique para isso também, que chama símile, tá? Símile, ou comparação. Expressa o ato de Ana questionar a origem de suas sensações, indicando um estado de semiconsciência entre o sonho e a realidade, né? Ela está tendo sensações aqui, sentindo o tempo passando muito rápido, tudo sendo triturado, ela está ouvindo barulho de abelha, de ave ao mesmo tempo, tudo o que é sintetizado na frase seguinte, né? Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Então, reparem como ela está sensível a tudo que está
tudo isso que está acontecendo. É isso que a descrição mostra para a gente a respeito da cabeça da Ana. Tá? Trecho seguinte, olha só. Um movimento leve e íntimo a sobressaltou. Voltou-se rápida. Nada parecia se ter movido, mas na aléia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pelos eram macios. Em novo andar silencioso, desapareceu. Então, vejam só, a Ana estava numa introspecção ali, estava meio numa sensação de sonho. Ela é interrompida, né, por uma sensação súbita. Um movimento leve e íntimo a sobressaltou, voltou-se rápida. É uma sensação súbita, né? E quando ela não pressente nenhum movimento, nada parecia ter se movido, mas ela vê um gato, né? E os pelos dele eram macios, mesmo que ela não tenha tocado, né? Assim o gato é descrito. E o gato desaparece, depois aparece. O que isso faz, primeiro? Reforça o ambiente onírico, né? Que a gente estava vendo antes. De onde vinha essa atmosfera de meio sonho? Então a gente já sabe que coisas estranhas vão acontecer. Porque no sonho, vocês sabem, né? Só coisa esquisita. Então, possibilidade de leitura desse gato, né? O que é esse gato? O gato aparece de maneira enigmática, reforçando a cena de sonho, onírica. Ele não ria, nem corre. Fica imóvel, depois some. Essa aparição do gato pode ser lida como um sinal de que algo saiu do lugar. Coisas estranhas, né? Ana saindo do lugar, essa aparição e desaparecimento. O cotidiano domesticado de Ana, antes todo calculado, tá errado aqui, digitação. Antes todo calculado e previsível, agora se quebra. O gato, então, marca a transição entre o mundo ordenado e o mundo do descontrole interior, desculpa, que a personagem começará a experimentar. Então, é uma possibilidade de leitura, tá? Essa ideia de que parece, esse sentimento de que algo saiu do lugar, tá? Da quebra do cotidiano, da estranheza, dessa transição entre o mundo ordenado e o mundo do descontrole anterior. E o gato também pode carregar significados ligados ao feminino, né? Essa coisa enfim, do mistério, do instinto, do erotismo, do sagrado. A aparição dele no Jardim Botânico, que já é um espaço todo carregado de ambiguidade, porque é onde Ana vai enfrentar ali seus sentimentos mais contraditórios, é de beleza, um espaço carregado de ambiguidade, beleza, de ameaça ao mesmo tempo, pode ser lida como um despertar simbólico de algo que Ana não nomeia. Não nomeia, a gente não consegue descrever o que é a aparição e desaparição desse gato. Ela não nomeia, mas ela sente, né? Ela se mexe, ela pressente o movimento, mesmo que algo não tenha se movido. Então, no final das contas, o gato pode ser visto também, leitura possível, tá? Como uma projeção psíquica da Ana. Uma imagem que vai representar a mente dela, né? Ou seja, uma presença que emerge quando o mundo real começa a rachar. Assim como Ana está prestes a se perder em um transe existencial, o gato também aparece e desaparece, misterioso e inatingível. Então, essa imagem trêmula do gato, que não se mexe, mas surge e some, é meio que um reflexo inconstante de como está a cabeça da Ana. A gente tem uma Ana desaparecendo e outra já super consciente da própria mente aparecendo, mas ainda não de vez, dando lugar. Tá uma viagem isso aqui, né? Mas são as possíveis leituras que a gente pode fazer desse gato aparecendo ou não. Lembrando, gente, essas descrições servem para entendermos melhor a cabeça da Ana, só para isso, tá? E um comentário de língua aqui, né, é que o uso desses verbos de ação rápida, sobressaltou, voltou-se, contrasta com a calma do início da cena do jardim, né, marcando uma mudança no ritmo da narrativa, que ela chega, para, depois que entra. Aqui já está acontecendo tudo mais rápido, tá, pessoal? Próxima cena, próximo trecho diz assim: inquieto olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra. E, de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada.
fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. Então vejam só, ó, a Ana estava na atmosfera de sono, de sonho, desculpa. Por um momento ela percebe o jardim fora dessa atmosfera, mas o estado dela inquieto, que é a primeira palavra aqui do trecho, ó, já antecipa que alguma coisa vai acontecer. E aí, as sombras, né, que vacilavam no chão, né, os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão, não é uma mera descrição, eles são o espelho da própria cautela da Ana, né? Que não são só as sombras que vacilam no chão, é a Ana que está cautelosa, né? Então, esse trabalho secreto, fazia-se no jardim um trabalho secreto, não é algo que se vê, é algo que a Ana pressente, né? Estando no jardim, a gente está lidando com os sentimentos da Ana. Então, Ana percebe, de modo vago e inquietante, que há algo acontecendo, há algo em curso ao seu redor. Algo que escapa à racionalidade cotidiana, mas que pode sim ser capturado pelos sentidos. Então, ela pressente, ela não sabe explicar, mas ela sente. Então, vejam que o jardim não está apenas ali, não está só sendo descrito. Ele atua sobre Ana. É como se a natureza, com seus ciclos, sombras, ciscos, aves, folhas, estivesse operando um trabalho lento, silencioso, profundo dentro de Ana. O que está se transformando não é o jardim, é a própria Ana. Tá? Então, nós vemos acontecendo várias coisas no jardim, mas, na verdade, estão acontecendo várias coisas na mente de Ana. E o jardim é só uma metáfora para isso. Beleza, pessoal? Isso que é o importante de entender essa cena. E um comentário de língua, né? O termo de repente, aqui ó, e de repente, com mal-estar, marca um novo momento em que Ana se sente desconfortável, como se tivesse sido surpreendida pelas próprias emoções ou pelo ambiente. A imagem dela e do pássaro se misturam, uma vez que é o pássaro que está ciscando na terra, mas é a Ana que cai numa armadilha. A narrativa parecia que tinha saído do estado de sonho, mas ela volta no estado onírico, ou seja, de sonho, dúbio, inconsistente da experiência de Ana, né? Esse gato que some, desaparece, a gente tem a Ana no estado de sonho, depois ela não está, depois ela vê um pássaro, depois ela cai numa armadilha e sente coisas que não consegue explicar. A descrição é essa, né? E deixa eu ver aqui quanto falta. Tá, beleza, só esses três. Na verdade são quatro. Pessoal, vocês preferem continuar na semana que vem? Preferem terminar aqui nesses 10 minutinhos? O que vocês me digam o que vocês preferem aí? Se for o caso, não sei o que é melhor para vocês. De todo modo, se alguém precisar sair, a aula permanece gravada, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Mas me sinalizem aqui o que vocês preferem. Vocês têm esses 10 minutos? Querem continuar com mais calma na semana que vem? O que vocês acham? Digam para mim. Continua. Beleza, vamos continuar então. Mas se alguém precisar sair, não tem problema, tá, pessoal? Não vou ficar chateado nem nada disso, pelo amor de Deus. Temos esse trecho aqui, ó. Nas árvores, as frutas eram pretas, doces como mel. Né? Estamos falando de fruta aqui. Vocês lembram que bem no iniciozinho do texto também se fala de fruta, né? Quem são as frutas que aparecem? É a metáfora dos filhos da Ana, né? Aquela coisa sumarenta. E aqui, na verdade, a gente tem essas frutas pretas agora. Né? E frutas pretas remetem a quê? Ao apodrecimento. Mas essa adjetivação de doces como mel, reparem, mistura a decadência das frutas, o apodrecimento, mas o prazer também, né? A satisfação de frutas doces. Então a gente tem uma clareza ambígua, a gente tem ambiguidade, a gente começa a ter cenas de ambiguidade aqui, né? Beleza e ameaça convivendo. Reparem nisso, como essas cenas de descrição vão representar o contato da Ana com os pensamentos dela mais ambíguos e perturbadores. Ó, havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. Temos essa imagem perturbadora dos cérebros
eita, gente, dos cérebros apodrecidos, criando desconforto visual e até intelectual mesmo para o nosso conhecimento. É um negócio estranho. Pode indicar ideias mortas, né? Ideias que ela está deixando para trás. Mas reparem, né, que temos essa imagem do natural, dos caroços, se misturando ao humano aí, confundindo aí os limites, né, do que é o jardim, o que são as ideias da Ana. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos. Então, a gente tem várias frases aí bem ambíguas, né? Reparem, a crueza do mundo era tranquila. Uma frase que revela a síntese das ambiguidades. Ou seja, Ana começa a conviver melhor com esses pensamentos inquietos, com esses sentimentos que são conflitantes, né? Reparem nesse trecho aqui, ó. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas. Aqui, ó, a gente tem suavidade e tem intensa, que são termos contrários. Mas aqui a gente não tem antítese. A gente tem paradoxo. Por quê? É uma oposição que não dá para conviver. Ou uma coisa é suave ou é intensa. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse paradoxo, ele reforça o tom ambíguo que está presente em todo o trecho. Esse som da água, né, suave e intenso ao mesmo tempo, ele ecoa o movimento interno da Ana, que é fluido, ela está fazendo várias coisas, sentindo várias coisas ao mesmo tempo, mas é inquietante, né, é suave e é intenso. Então, o paradoxo, né, por mais que seja inconciliável, é, nesse caso, uma maneira maravilhosa de mostrar o que a Ana está pensando. Né? Muitas vezes são sensações que a gente tem, né? A gente não consegue explicar, mas sabe definir exatamente, mas sabe sentir. Né? É o que está acontecendo aqui. E reparem, né? Mais ambiguidade aqui, ó, luxuosas patas de uma aranha, que patas de uma aranha não tem nada de luxuosas. Reparem nessas ideias ambíguas convivendo, que é Ana, né, tendo acesso aos seus pensamentos e tentando conciliá-los. A crueza do mundo era tranquila. Sentimentos conflitantes aí convivendo. O assassinato era profundo. Que assassinato, gente, é esse? O assassinato é uma metáfora para o que foi a experiência da Ana após ver o cego. O assassinato é esse, né? A Ana, antes da epifania, ela está simbolicamente morta ali naquele momento. A Ana que escolhia não ter contato com seus sentimentos, que fazia tudo no automático, tal qual o mastigar do cego. Né? Essa Ana está morta, o assassinato era profundo. Né? E a morte não era o que pensávamos. Né? Então, justamente esse contato aí ambíguo, com sentimentos ambíguos, com sentimentos que não se conciliam, mas descrevem bem o que essa enxurrada de emoções que a Ana está sentindo, tá? E ao mesmo tempo que imaginário, né, porque a Ana está com esse contato intenso com a mente dela, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas, o abraço era macio, colado, como a repulsa que precedesse uma entrega. Era fascinante, a mulher tinha nojo, e era fascinante. Então vejam, a gente tem essa descrição aqui desse mundo físico, desse mundo comestível. O que isso representa? Um excesso de sentidos, né? Para Ana, ela lida com aqueles sentimentos contraditórios, mas agora ela está começando a aceitá-los, aceitar as contradições, né, dos próprios sentimentos. Ela está sentindo isso tudo de uma maneira muito intensa. Deixa eu ver. Aí tem essa parte aqui, né, que com uma repulsa que precedesse uma entrega. Era fácil. Ah, não. Antes tem dos troncos. Ó. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas. O abraço era macio colado. Então, Ana tem um contato aí agora com o jardim, contato físico, né? Porque a gente tem essa parte do abraço. Então,
Ana toca o jardim, que a abraça, representando esse enlace total entre ela e os seus pensamentos, que antes do cego, né, naquela hora perigosa da tarde, eram sempre reprimidos, mas agora não são. E. Oi, Oi. oi, essa hora que a Ana deixa de reprimir esses sentimentos, ela, depois que ela chega em casa, mas eles continuam sendo reprimidos de certa forma, não? Então, esse final é aberto. A gente vai falar dele da semana que vem. Na semana que Sim, vem. Eu vou trazer nossa. possíveis leituras para essa, porque nem todo mundo concorda, porque realmente ele não é fechado, né? A, Sim. é como se, tipo assim, a Clarice ela não nos dá as chaves, né, para abrir a porta. Ela deixa várias portas entreabertas aí que a Uhum. gente consegue escolher por onde entrar. Mas eu vou falar mais disso na semana que vem. Hoje a gente vai focar mais nessa questão do jardim botânico mesmo. A gente vai Beleza, parar quando ela sai do jardim, tá? tá bem, tá Porque bem. eu tenho essa impressão também, Uhum. que eu não sei se eu tenho essa impressão que ela reprime, mas ela reprime, mas na minha concepção ela escolhe reprimir, Sim, também. assim, com mais Também consciência, acho. né? Sim, também É, acho. Beleza. tá. Então, essa repulsa vai se tornar paradoxalmente o limiar do prazer. Ela está sentindo repulsa porque teve contato com esses pensamentos, mas ao mesmo tempo ela está satisfeita porque ela está conseguindo conviver com eles. Né? Isso sugere que o prazer também pode residir no que é inominável, estranho, até mesmo violento. Né? Então, essa convivência com os pensamentos, essa aceitação, esse entendimento de quem se é. Né? É isso que esse trecho aí ele vai representar para a gente. Então, vejam, ó, mais imagens ambíguas que vão reforçar a carga sensorial da Ana. Como ela liga daí com sentimentos ambíguos e extremos. Ó, árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Né? Mais um paradoxo. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. Repara como se é uma imagem que representa o sentimento dela, né? Representando as ambiguidades do que ela está sentindo. A moral do jardim era outra, né? Que é uma frase que vai marcar aqui o rompimento com os códigos éticos e racionais do mundo cotidiano, o mundo do bonde, da feira, da família, dos papéis que a Ana representa, né? Que ela tem que ficar fingindo o tempo todo. Aqui ela não precisa fingir nada. No jardim, as regras são outras, ó. Não há moral cristã, não há lógica doméstica. Ana lida com seus sentimentos mais profundos e contraditórios aqui no jardim. Ela está em contato com eles. Por isso que a moral do jardim é outra, ela não precisa fingir nada. Ela está meio que sentindo tudo, né? Agora que o cego a guiara até ele, até o jardim, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlate, né? Reparem como a percepção dela está super aguçada. A decomposição era profunda, perfumada. De novo, outro paradoxo que representa essa mistura de sensações, ela tendo que lidar com sentimentos ambíguos e extremos para se entender. Mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. De novo, uma mistura ambígua aí de delicadeza com nojo. Né? A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno, tá? E aqui a gente tem uma intertextualidade, eu acho que assim, intertextualidade, não sei se eu já comentei com vocês, mas essa coisa de esse conceito em que um texto adentra o outro, um texto faz referência a outro. Então reparem aqui que a gente tem essa oposição entre jardim e inferno, né? Que lembra um pouco textos religiosos, especialmente a Bíblia, né? Que nós temos ali o Jardim do Éden, né? Tem acho que esse é o único intertexto, ou seja, o intertexto é esse texto ao qual o conto faz referência. É a única intertextualidade que eu vi aqui que acho que vale a pena falar sobre, tá?
Mas, de novo, né, uma imagem ambígua com a qual a Ana tá tendo que lidar. E aí, reparem, ó, era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado. Um esquilo voou na sombra. Sob os pés a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante e ela sentia nojo. Então a gente tem aqui o dia se aproximando do término, bem como a crise da Ana, né, que está se aproximando do término também. Reparem que ela sente novamente os pés no chão, o que indica que ela se afasta aos poucos desse ambiente de sonho, um ambiente onírico. Então ela parece estar aí se acostumando às sensações e voltando aí voltando para o mundo real, né? E aqui é o último trecho que a gente tem do jardim. Ó. Mas quando se lembrou das crianças diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Reparem, né? Igual aconteceu com quando ela iniciou todo esse processo aí de estranhamento após a epifania. Ela deixa as coisas caírem, dá um grito no bonde, né? Aqui, do mesmo jeito, marca o término desse momento. Ela lembra das crianças, do lar e tudo mais, sente culpa e tem essa exclamação de dor, tá? Então, ela agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda que ela tinha visto lá no início, né? Quase corria e via o jardim em torno de si, com sua impersonalidade soberba. Sacudiu os portões fechados, sacudia-os segurando a madeira áspera. Aqui, gente, temos uma repetição, ó. Sacudiu, sacudia-os. Lembra essa figura de linguagem? Chama anáfora, tá? Aqui está enfatizando a ação da Ana de sacudir. Então, sacudiu segurando a madeira áspera. O vigia apareceu, espantado de não a ter visto. Então, a gente tem o término aqui dessa cena no Jardim Botânico. Ela passou o dia inteiro lá, né? Ficou até fechar. E aí, na semana que vem, a gente vai começar com esse trecho aqui. Ó. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia a beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador, sua alma batia-lhe no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego não era tão, a piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Tá? Semana que vem a gente começa nesse trecho aqui para acompanhar a volta dela para casa, tá bom, gente? É isso que eu tinha para hoje com relação ao Jardim Botânico. Ficou melhor aí para essa leitura guiada, para vocês entenderem o que estava rolando ali nesse trecho super estranho do conto. Acho que deu para a gente desenrolar melhor essa parte. Deixa eu parar aqui a gravação.